paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, tenhamos aí um dia abençoadíssimo na presença desse Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo opera. Nós, aleluia, magnificamos, exaltamos o seu nome. Ele que vive e que reina para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus tem sido maravilhoso. Amém? Mais uma vez aí, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nós temos um imenso prazer, de fazer essa obra de amor ao próximo, de nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Nós temos aí a alegria de nos estarmos colocando-nos, como instrumentos nas mãos desse operador de milagres, tanto na minha vida conforme na tua vida. Ele que vive, Ele que reina, Ele que opera para tudo sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar tirando o período para nós estarmos orando aqui nessa manhã, falando com o nosso Deus, E Ele tem sido aí o autor e consumador, como sempre foi, da minha fé, da tua fé, que nós venhamos aí nos colocar na sua presença. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmão José Vidal, também a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nossa irmã, aleluia, Darcília também, já estive falando com ela nessa manhã, e tem sido bênção, tem sido aí uma operação desse Deus inefável, desse Deus que tudo pode. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Rose, que Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, que nós possamos aí estar, aleluia, nos enchendo da presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar tirando o período para nós estarmos orando, falando com Deus aí, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por mais esse momento, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta manhã, Senhor Deus, por mais, Senhor Deus, esta programação, Senhor Deus, para falarmos, ó Pai, da Tua palavra, do Teu grande amor, do Teu sobrenatural. Que o Senhor esteja, Senhor, nos renovando, Senhor Deus, que o Senhor esteja aí, aleluia, Senhor Deus, maravilhado, Senhor Deus, aleluia, com Teus filhos, com as Tuas filhas, ó Pai, aleluia, que o Teu avivamento, Senhor Deus, venha chegar até nós, e nós possamos, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, indo muito mais além, Senhor Deus, do que nós, aleluia, temos planejado, Senhor Deus, em nossas vidas, mas que possamos, ó Pai, contar com a Tua ajuda, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, ser impulsionados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Então nos ajuda, ó Deus, nessa manhã, opera, Senhor Deus, tanto querer conforme efetuar, pois nós, ó Pai, não somos nada sem o Senhor. Só o Senhor faz, Senhor Deus, aleluia, toda a diferença na nossa vida. Assim, Senhor Deus, clamamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu trouxe um texto, aleluia, para dar bom dia para os amados irmãos. E esse texto diz assim: firme no Senhor. Bom dia, acordei me sentindo, aleluia, no meu coração, que Deus queria, aleluia, se comunicar com você. Então pensei, por que eu mesmo não assumo esse papel como canal do Senhor? O que eu quero passar para você é que as coisas não estão fáceis mesmo, e tem sido um período de dor e sofrimento, mas saiba que tudo isso é preciso para limpar e purificar. O que vem depois é tempo de bonança, é tempo de alegria, sempre nos braços de Deus. Continue firme no Senhor. Bom dia e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, aleluia, em todo lugar. Amém? E nós, aleluia, temos aí alegria, de estar colocando o nosso coração em Deus, temos a alegria aí de estar buscando a sua face, e Ele verdadeiramente tem operado aí na minha vida e na tua vida. Hoje nós temos
essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, né? É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123. Amém? Glórias a Deus. Rio de Janeiro. Horário sempre às 7h30, né, da manhã, com o pastor Carlos Sales. Hoje nós temos um texto aí que está em Levítico, né, capítulo 6, versículo 13, que o fogo não se extinguirá do altar. O fogo não pode ser apagado do altar. É uma ordenança de Deus a Moisés. Hoje, dia 5/7/2022, nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, culto presencial, sempre às terças-feiras, sextas-feiras e domingo, sempre às 19 horas. Você, aleluia, que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, amém? Você será muito bem-vindo. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, conforme, aleluia, eu estava dizendo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o versículo de Levítico, que está aí, aleluia, no seu capítulo 6, versículo 13, quero entrar direto nesse texto, que ele diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Entre muitas, aleluia, leis que Deus deu a Israel, havia a lei acerca do holocausto, havia um ritual no momento de oferecer o holocausto. Tudo tinha que ser perfeito, o que Deus havia ensinado. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 6 de Levítico, o Senhor diz: Moisés, que o fogo deve permanecer, aleluia, aceso continuamente sobre o altar. O que chama a atenção é o fato de que um sacrifício fosse apresentado de uma forma diferente daquela que Deus havia ordenado. O Senhor, ele não aceitava o sacrifício. No Salmo 51, verso 17, diz assim: está escrito que os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Isto é, aleluia, um coração reverente, voltado para Deus, era o maior que todos os rituais. Quando nós temos um coração para Deus, quando nós nos aquebrantamos na presença desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele opera sobrenaturalmente sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Todos aqueles rituais no momento da apresentação do sacrifício possuíam uma simbologia. Hoje não precisamos oferecer sacrifícios como no Antigo Testamento, pois Cristo já fez o maior sacrifício ao morrer pelo perdão dos nossos pecados. E, no entanto, se formos atentar para o lado espiritual, aprendemos muitas coisas, aleluia, a respeito do holocausto. Note que nos versículos 13 de Levítico 6, o Senhor ordena que o fogo permaneça aceso no altar. Para que isso acontecesse, era necessário todos os dias fosse removida as cinzas do altar e não faltasse lenha sobre o altar. Se olharmos por outro lado, em um lado simbólico, a retirada das cinzas nos lembra de limpeza. Hoje o altar do sacrifício somos nós, nosso corpo. Logo, essa passagem nos mostra a importância de permanecermos em santidade, para que a nossa adoração seja aceita por Deus. Olhando ainda pelo lado espiritual, lembramos que essa chama acesa representa uma das evidências da presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Só Ele pode transformar a vida do homem. Aleluia. Quem tem o Espírito produz fruto do Espírito. E Ele produz em nós o desejo de buscar cada vez mais a sua presença. A presença do nosso Deus. Nos leva a nos aproximar de Deus de tal ponto de renunciarmos os prazeres da carne. Nós precisamos entender isso. É Ele também que desperta em nós a paixão, aleluia, pelas coisas espirituais. O amor pela palavra de Deus, a vontade de estar nos átrios do Senhor, o desejo de adorar independentemente das circunstâncias. Logo, o Espírito Santo é aquele que nos chama, aleluia, oh Deus de Israel, aquela chama que nos mantém vivos espiritualmente falando. Outra passagem que nos faz lembrar a respeito de Levítico, capítulo 12, capítulo 6, 12 e 13, é quando Jesus conta a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, que havia 10 noivas esperando o noivo, 5 eram prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham as lamparinas acesas, com azeite, aleluia, de reserva. Já as loucas tinham apenas as lamparinas acesas. Pouco antes da chegada do noivo, as lamparinas das loucas se apagaram. E como as prudentes, elas não queriam dividir o seu azeite, as loucas saíram para comprá-lo. E enquanto elas foram, aleluia, comprar o azeite, o noivo chegou. E as prudentes entraram para as bodas, mas as loucas ficaram de fora. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza. Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, diz a palavra do Senhor, aquelas noivas representam a igreja de Cristo. Vejam que Jesus estava alertando a igreja sobre a importância de manter a chama espiritual acesa e ter azeite de reserva. Sempre que leio Mateus capítulo 25, lembro-me da multiplicação do azeite. Em 2 Reis capítulo 4, o profeta mandou que depois que a viúva recolhesse os vasos, ela fechasse a porta e enchesse os vasos de azeite. Depois de cheios, aleluia, reservasse logo, aleluia, ter o azeite de reserva. Significa ter relacionamento profundo com Deus e buscá-lo no lugar secreto. Ou seja, ter um relacionamento com Deus. Ter um momento em nossos lares para ficarmos a sós com Deus, estudando a sua palavra, orando. E assim que nos enchemos do Espírito Santo, nós podemos também estar dividindo com as outras pessoas que estão à nossa volta. Em outra passagem, Jesus diz que somos a luz do mundo. Mateus 5,14, ou seja, a igreja deve fazer a diferença. Deve ser aquele evangelho que muitos não leem. Nós devemos ser o evangelho que muitas pessoas não têm lido. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, e Deus esteja abençoando aí nessa manhã em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Então, aleluia, ou seja, a igreja deve fazer a diferença. Deve ser aquele evangelho que muitos não leem. Em 1 João, capítulo 2,6, está escrito que quem está em Cristo deve andar como ele andou. Na passagem da mulher sunamita, 2 Reis, capítulo 4, verso 9, vemos que ela dá testemunho de Eliseu para seu marido, dizendo ter, aleluia, observado que aquele homem que sempre passava por ali,
era um santo homem de Deus. Isso é ser luz, é viver o Evangelho de tal maneira que vejam Deus em nós. Aquelas lamparinas em Mateus capítulo 25 representa nossa vida espiritual. O azeite representa a presença do Espírito Santo em nós. Logo, a chama acesa é evidência dessa presença. Uma lamparina, candeia, candeeiro, só permanece acesa se nele houver azeite. Jesus, nessa passagem, aleluia, está nos levando de volta a Levítico capítulo 12, versículo 13, nos fazendo entender que a chama pode se apagar, que não podemos deixar os cuidados dessa vida tirar de nós o amor pelas coisas, aleluia, do alto. Os cuidados dessa vida não pode tirar o amor de nós pelas coisas de Deus. Lembre-se que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. A chama só permanece acesa se permanecermos focados no altar, em Cristo. Temos lutas, aflições, ambições. Nada pode tirar o lugar de Deus em nossas vidas. O amor por Ele deve vir em primeiro lugar. Não permita que o escândalo traga frieza ao teu coração. Jesus disse que viriam os escândalos, Mateus 18, verso 7. Todas as coisas que vemos acontecer atualmente são apenas o cumprimento da palavra de Deus. Devemos nos manter de olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12, 2, ele é o nosso referencial. O homem é falho, mas Jesus é perfeito. Que a cada dia venhamos buscar mais e mais da presença de Deus em nossas vidas. Que a chama do Evangelho permaneça acesa em nossos corações. Que nada venha nos tirar da presença de Deus. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Eu tenho algo mais para trazer aqui para a minha vida e para a tua vida. Amém? Mantenha essa chama acesa. Você já percebeu o quanto é difícil manter a chama acesa, seja onde for, no amor, na paixão, no trabalho, no serviço de Deus? Muitos começam a 1000 por hora e de repente a chama se apaga. Por que isso é desse jeito? Por que isso será? Existem alguns fatores que podem apagar a chama. Exemplos disso são o pecado, a religiosidade, inflexibilidade, vergonha, medo e etc. Paulo disse a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Satanás explora as fraquezas no intuito de nos enfraquecer, de fazer desanimar da vida cristã, dos sonhos, dos projetos de Deus. Isso ele consegue através, aleluia, do espírito do medo. Este é um espírito enviado do inferno contra as nossas vidas. Deus não nos deu um espírito de medo. Segundo outras versões, ele diz, ele não nos deu um espírito de covardia. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Deus nos dá força, que Deus nos dá poder. Já, aleluia, dizia Salomão, o mais importante não é como começarmos, mas sim como vamos terminar. O mais importante é o dia a dia de nós estarmos buscando, nos entregando, deixando Deus agir. Nós precisamos, amados irmãos, de
estarmos indo, mesmo nas dificuldades, porque muitos começam bem, mas terminam mal. Certamente a chama apagou no meio do caminho, porém eu te convido a manter essa chama acesa através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Mantenha-se firme, principalmente nos dias maus. Ore, clame ao Senhor, peça misericórdia, renove, reacende a chama, aleluia, desse teu amor, e assim você possa ter essa intensidade e identidade a respeito das coisas de Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, aleluia, para Saul. Saul, ele começa bem, e havia ali, Saul também, conforme aquelas pessoas observavam, Saul também profetiza. Saul dançava, Saul, ele cantava, ele profetizava no meio, aleluia, dos profetas. E foi assim um tempo assim de muita alegria, eu acho que para Saul, para a família de Saul. Mas quando a gente olha os pecados do rei Saul, diz assim: foi o primeiro rei de Israel, Saul. Era descendente da tribo de Benjamim, transcorria seu reinado muito bem, firmou-se, aleluia, o seu direito, ganhando a confiança do povo com o resultado das suas campanhas militares contra os inimigos de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47 a 52. Porém, entrou em uma decadência ao cometer 3 pecados, de que Deus, sendo que o último deles foi total abominação, que por consequência levou-o à morte. Aleluia. Depois de Deus haver se afastado dele. Vejamos então quais foram os pecados de Saul. O primeiro pecado de Saul foi, aleluia, se arvorar como sacerdote sobre Israel, usurpando temporariamente o cargo de Samuel, que era o sacerdote e profeta da parte de Deus sobre o povo. Saul não era sacerdote. Saul, aleluia, ele estava há 7 dias esperando o sacerdote Samuel para a oferta do sacrifício, como Samuel demorava a chegar. Não se conteve, ele mesmo ofereceu o sacrifício no lugar do profeta Samuel. Ele usurpou aquilo que o Senhor tinha dado ao profeta Samuel. E Deus não se agradou do que Saul fez. Aleluia. Nós precisamos entender que, aleluia, esperou pois 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, a Gilgal, o povo deixando a Saul se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então perguntou Saul: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora desfarão os filisteus sobre mim, aleluia, e sobre mim e a Gilgal, e ainda não aplaquei ao Senhor, assim me constrangir em oferecer o holocausto.
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem, aleluia, destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, aleluia, o que o Senhor te ordenou. Nós precisamos buscar a presença desse Deus. Nós precisamos nos colocar segundo o seu querer. O segundo pecado de Saul ocorreu quando Israel guerreou contra os amalequistas. Saul desobedeceu a Deus, salvando o rei o melhor do seu despojo, quando tinha ordenado da parte de Deus para a destruição total de um povo que Deus, aleluia, abominava, sendo por esse fato censurado por Saul, que avisou então que Deus o tinha rejeitado novamente. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter havido posto a Saul como rei, porquanto, aleluia, deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor dia e noite, e a noite toda. O terceiro e último pecado de Saul foi consultar uma feiticeira necromante, adivinha, porque estava desesperada e consultava a Deus, mas Deus não respondia. Estava cercado pelos filisteus. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós viramos as costas para Deus, nós não queremos a sua presença, nós queremos só as suas bênçãos. Nós não queremos o abençoador, mas nós só queremos aquilo que ele tem de benefícios para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender, meu Deus, ele é a principal coisa para a minha vida e para a tua vida, ou melhor dizendo, ele é o Deus da minha vida, ele é o Deus da tua vida. Nós precisamos nos buscar em primeiro lugar, nós precisamos nos colocar no centro da sua vontade, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, Deus esteja te abençoando nessa manhã, nossa amada irmã Patrícia Silene, e também a Valentina Helena, seja bem-vinda, mãe e filha, nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando a todos vocês, amém? Que Deus esteja aí derramando graça sobre graça, amém? Glória, aleluia. Eu tenho um texto que ele fala a respeito de reflexão. E essa reflexão, eu quero que nós venhamos prestar bem atenção no que está escrito. Diz assim: executar não é tudo, comunique-se. Um jovem executivo, estando, aleluia, estava saindo do escritório, quando vê o presidente da empresa com um documento na sua mão, em frente a uma máquina de picotar papéis. Por favor, diz o presidente, isso é muito importante para mim. A minha secretária já saiu. Você sabe como funciona esta máquina? Lógico, respondeu o jovem executivo. Imediatamente tira o papel das mãos do presidente, liga a máquina, enfia o documento e aperta o botão. Excelente, meu rapaz, muito obrigado. Eu preciso de uma só cópia. Onde sai? Executar não é tudo. Pense, pergunte, espere a resposta, analise e execute. Você entendeu o texto? O presidente da empresa, ele disse: minha secretária saiu. Eu não sei como funciona a máquina.
E aquele jovem, ele estava ali para ajudar, mas ele não perguntou o que o senhor precisa. E conforme o presidente estava em frente à máquina de picotar papel, ele colocou o papel na máquina de picotar. Ele não perguntou. Aquele documento era muito importante. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem falado com Saul. E Saul não entendeu o que Deus quis falar para ele. Quando Deus falou assim, olha, destrói todo esse povo. Não deixa um só. Porque se opôs no caminho contra Israel, porque amaldiçoou o meu povo. Eu não quero que fique um só deles. Saul, ele foi, e ele diz assim, eu preservei o gado e Agag como moeda de troca, o gado para sacrifício para o Senhor. Não foi isso que o Senhor pediu. Ele se coloca no lugar de profeta, no lugar de sacerdote. Ele chega ali e fala, conforme o Senhor não veio, conforme também o Senhor não enviou Samuel. Samuel tinha que chegar durante 7 dias, não tinha terminado o dia. Muitas vezes nós ficamos afobados demais, sabendo que nós não podemos acrescentar na nossa vida 1 minuto sequer. O Senhor, ele vem, envia Samuel. Quando Samuel chega, Saul já tinha colocado o sacrifício sobre o altar e fala, o que você fez? Por que você fez isso? Agora o Senhor já tem provido de um homem segundo o seu coração. E ele será príncipe em Israel. O que nós temos feito diante do Senhor? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E muitas vezes, amados irmãos, conforme nós colocamos aqui, quando a gente vai perguntar se é da vontade do Senhor, a gente já casou. Tem que perguntar se é da vontade do Senhor antes. Quando a gente pergunta se é da vontade do Senhor, a gente já comprou, a gente já fez o negócio. Nós precisamos entender que o Senhor, ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E a gente busca primeiro as coisas do mundo. Nós não estamos nos colocando no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor, ele faz tudo em todos. Não tem, amados irmãos, como nós, aleluia, estarmos entrando na Jerusalém celestial se nós estivermos com os pés firmados nesse mundo. Não tem como nós entrarmos na Jerusalém celestial, amados irmãos, se nós amarmos este mundo. O Senhor, ele está nos ensinando a amá-lo. O Senhor está nos ensinando a buscá-lo. O Senhor está nos ensinando a ter uma vida espiritual. Ele diz que é muito mais importante para nós. Mas muitas vezes, amados irmãos, a carne, ela tem gritado. E uma das coisas que tem acontecido, amados irmãos, aí é uma coisa terribilíssima, amados irmãos. Hoje o corpo humano não vale mais nada. A pessoa tira a vida do outro por causa de uma cachaça. A pessoa tira a vida do outro por causa de um pisão no pé, de uma fechada no trânsito. Quantas mulheres, amados irmãos, casadas, elas olham um homem bonito, se deitam com ele. Hoje nós não temos a firmeza daquilo que Deus tem trago para a minha vida, tem trago para a tua vida. Não é somente a mulher casada, o homem casado também. Nós precisamos nos firmar na presença de Deus. Quando nós pecamos, o fogo, ele sai do altar. Esse fogo, ele tem que estar constantemente, amados irmãos, porque quando nós, aleluia, não acendemos esse fogo, o fogo, ele é acendido todos os dias de manhã, a gente tira a cinza e a gente projeta a nossa vida para aquilo que é de Deus. A gente,
conforme olhamos aí o azeite, ele tem que estar, nós temos que ter azeite de reserva. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter lenha para manter esse fogo aceso. Essa palavra eu trouxe, essa palavra hoje eu estava com algo em mente diferente, mas enquanto eu estava dormindo, o Senhor, ele me trouxe um sonho. Eu estava em um certo lugar, eu e minha esposa, e tinha uma criança, menina. Eu tenho 3 filhos homens, mas nesse sonho tinha uma criança, uma menina, de mais ou menos entre 2 e 4 anos, mais ou menos. E eu estava acendendo uma fogueira e a minha esposa estava com essa menina tipo em uma cabana, mas começou a chover de repente e a gente começou a correr daqui e dali, falou como é que a gente vai fazer para fazer com que essa chama fique acesa, porque está chovendo, vai apagar esse fogo, a gente precisa desse fogo aceso. E a minha esposa correu e falou, eu quero segurar esse plástico, um plástico grande, preto, sobre a fogueira, para a fogueira não apagar. E eu corri, estava protegendo aquela criança da chuva, puxei um plástico preto em cima também, da onde estava aquela barraca, para que também ali não houvesse chuva em cima, entendeu? Então, o Senhor me trouxe essa palavra, para que nós não venhamos deixar a chama de Deus apagar. Os plásticos pretos simbolizados ali em cima da chama, em cima da criança e daquela cabana. Muitos plásticos pretos, amados irmãos, têm estado em cima de pessoas que morrem. Você, quando vê uma pessoa morta no meio da rua, quantos plásticos pretos estão por cima daquelas pessoas? E quando nós precisamos, amados irmãos, de não deixar a chama de Deus se apagar, nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fala assim, eu devo estar devagar, introduzindo a palavra de Deus dentro da minha casa, na minha família, nos meus filhos. A palavra de Deus diz que um anjo da morte, ele passaria sobre o Egito. E aqueles que estivessem com sangue na verga das portas, o anjo da morte, ele não passaria naquela casa. E as pessoas de dentro daquela casa estavam com os sapatos nos pés, com roupas, desde um dia anterior até o dia posterior. Porque o Senhor fala assim, come e bebe apressadamente. Porque quando o dia raiar, vocês sairão da escravidão, vocês sairão do Egito. Vocês sairão do lugar de aprisionamento. Porque o Senhor tem pressa. Saiam apressadamente do pecado. Saiam apressadamente do lugar que desagrada o coração de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse mostra Deus buscando um povo para morar no céu. Mostra Deus separando um povo para ser um povo dele. Muitos de nós dizemos ser povos de Deus quando nós estamos andando no pecado, quando nós estamos procurando aquilo que é próprio para nós,
não para celebrar as coisas de Deus. Nós precisamos celebrar as coisas do céu, as coisas do reino. Hoje é dia. Nós precisamos nos fortalecer nesse Deus. Nós precisamos estar colocando o nosso coração nesse Deus. Falar: Deus, eu mergulho na tua presença. Amados irmãos, você tem liberdade de fazer todas as coisas, mas nós temos que ter o nosso momento com Deus. Nós temos liberdade de fazer tudo nessa terra. Você tem liberdade de ir a uma praia, você tem liberdade de ir a uma piscina, você tem liberdade de ir a um shopping, você tem liberdade de tudo, tudo é seu, diz a palavra do Senhor, o salmista dizendo: do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é. Tudo que é do Senhor nós temos que usufruir. Mas nós não podemos deixar o nosso tempo de relacionamento com Deus. Nós temos que ter um tempo para relacionarmos com o nosso Deus. Nós temos que ter esse tempo de colocar o azeite, aleluia, nessa lâmpada, nessa lamparina. Nós precisamos entender, amados irmãos, que muitos têm estado nos prazeres mundanos e esquecido de colocar o azeite, aleluia, na lamparina. E quando não, o Senhor chega e ele fica de fora. Hoje é o tempo, hoje é o momento. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. Nós precisamos estar na presença de Deus. Amém? Nós temos aí a nossa amada irmã Berenice. Ela está dizendo: peço a oração para minha neta Lana, de 3 aninhos. Meu filho Renan, de 35, e minha nora Monique, aleluia, de 38 anos. Libertação. Amém? Mágoas, aprisionamento espiritual. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Que os irmãos estejam orando aí, que nós estejamos intercedendo junto a Deus, para que Deus esteja operando maravilhosamente na vida, aleluia, dos parentes, né? Aleluia, filho, nora e neta aí da nossa irmã Berenice, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entra com providência, Senhor, na vida, Senhor, da Lana, Pai. Aleluia, esteja, Senhor, operando, ó Pai, em toda a parentela, Senhor, da tua filha, Senhor, Berenice, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que tudo sabe, o Senhor é um Deus que tudo conhece. Então, Senhor Deus, traga a libertação, Senhor Deus, aleluia, sobre seus entes queridos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, traga a libertação sobre a tua igreja, Pai. Aleluia, sobre os nossos lares, Senhor Deus, a nossa casa, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, aleluia, ver, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, aleluia, com paz, alegria e prosperidade sobre as nossas vidas. Encha-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pois nós precisamos, ó Pai, das tuas mãos poderosíssimas, Pai. Sozinhos, ó Pai, nós não podemos caminhar, ó Pai, nós precisamos do Senhor. Pegue, Senhor, nas nossas mãos nessa manhã, Pai. Aleluia, nos ensina, Senhor, sobre adoração, Pai. Nos ensina, Senhor, sobre, Senhor, nos entregarmos, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a estar, Senhor, desfrutando do melhor dessa terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós não queremos, ó Pai, caminhar sozinhos, ó Pai. Pois temos, ó Pai, o Senhor como aquele, Senhor, que fará, Senhor, maravilhas na minha vida, Senhor, na vida do teu povo. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor, nós não queremos, ó Pai, simplesmente agir por nós mesmos, mas queremos, ó Pai, aleluia, estar pedindo obediência ao Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor Deus, a estarmos palestrando contigo, ó Pai. Aleluia, sobre tudo que devemos, ó Pai, aleluia, guardar, nos ensina a guardar o coração. Faça de nós, ó Pai, instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. Sensíveis, ó Pai, a ouvir a tua voz, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, nos protege, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal.
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Seja o nosso escudo e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a todos aí. Tenha aí um excelente dia na presença desse glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja movendo as águas ao meu respeito, ao teu respeito. Que nós possamos aí verdadeiramente ter um dia de terça-feira abençoadíssimo. Hoje, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente com o culto da família. Que esteja aí junto conosco. A missionária Vera, ela falou com o pastor Carlos. Ela falou, desculpa aí, pastor Carlos, esse tempo que eu tive ausente, eu tive coronavírus. Ela foi viajar, meus amados irmãos, e ali ela pegou coronavírus. Ela ficou 15 dias em casa ali de molho, mas já está restabelecida, está bem, ela e o esposo. E creio, se Deus quiser, ela deve estar conosco nesta noite, trazendo uma palavra aí para nós. Se ela não estiver, pastor Carlos trará essa palavra. Eu creio que Deus estará agindo, que Deus estará derramando do seu poder, da assunção do seu sobrenatural. Que venhamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Então hoje às 19 horas, se você tiver a oportunidade, esteja conosco aí. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando poderosamente a família de cada um de vocês. Esteja dando aí uma boa terça-feira, uma terça-feira abençoadíssima, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor, por causa disso estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja, buscar a cada um de nós, para nós estarmos morando contigo na Jerusalém Celestial. Amém? Que Deus esteja acrescentando mais e mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, até às 19 horas. Se Deus quiser, ficam todos na paz do Senhor. Amém? Então fica com Deus. Até mais tarde, em nome de Jesus.